vai comentar sobre uma questão de um texto, de um poema de Manuel de Barros. Manuel de Barros, que é um autor mato-grossense que viveu ali pelo Pantanal mato-grossense e a sua vida inteira e registrou essa simplicidade da sua vida no campo em sua poesia. No poema em estudo, o poema se chama O Menino que Carregava Água na Peneira, que na verdade é o nome do poema do Manuel de Barros, que é retratado inteiro aqui na questão. Mas só para você ter uma noção do que o poema fala, vamos ler apenas as duas últimas estrofes do poema. Acompanhe. A mãe reparava o menino com ternura. A mãe falou: meu filho, você vai ser poeta. Você vai carregar água na peneira a vida toda. Você vai encher os vazios com as suas peraltagens. E algumas pessoas vão te amar por seus despropósitos. No poema, de maneira geral, o eu lírico está falando justamente sobre essa imagem desse menino que conseguia fazer coisas inocentes e coisas mais puras e que a mãe conseguiu enxergar esse potencial literário nele, aí nesse trechinho que a gente leu. O enunciado da questão fala justamente sobre isso. Manuel de Barros é um dos poetas brasileiros que se destaca pela construção de imagens metafóricas que singularizam seu olhar sobre o processo de escrita. E é justamente isso que ele faz tão bem nesse poema. No poema O Menino que Carregava Água na Peneira, o autor define o poeta como alguém que, e é justamente a alternativa A que é a correta, observa o mundo com um olhar terno e pueril, um olhar justamente de alguém que tem inocência ali quando está enxergando as coisas, o olhar de uma criança ou o olhar de um menino. Nessa comparação entre esse menino que carrega água na torneira, aliás, esse menino que carrega água na peneira, com esse poeta que consegue escrever das coisas simples, a gente consegue perceber que existe aí essa relação direta entre a inocência e a possibilidade de se escrever literatura. E é assim que Manuel de Barros produz os seus textos. Para você entender essa questão, vamos primeiro ler o texto que a precede, que é um texto de Cruz e Souza, um poema chamado Cárcere das Almas. Acompanhe. Ah, toda a alma num cárcere anda presa, soluçando nas trevas entre as grades do calabouço, olhando imensidades, mares, estrelas, tardes, natureza. Tudo se veste de uma igual grandeza quando a alma entre grilhões as liberdades sonha, e sonhando, as imortalidades rasga no etéreo o espaço da pureza. Ó almas presas, mudas e fechadas, nas prisões colossais e abandonadas da dor no calabouço atroz, funéreo, nesses silêncios solitários, graves, que chaveiro do céu possui as chaves para abrir-vos as portas do mistério? Nesse poema, que pertence a Cruz e Souza, ele também está ali inserido no período do finalzinho do século XIX, comecinho do século XX, quando estava em vigor predominantemente, didaticamente a gente diz, o simbolismo. Simbolismo que tem algumas características básicas, e é justamente sobre isso que a questão vai falar. Você precisa conhecer as características do simbolismo para saber quais delas são apresentadas nesse poema. O enunciado da questão, que fala sobre o poema do Cruz e Souza, fala que há procedimentos de construção textual tipicamente simbolistas. Entre eles existe, e a gente percebe na letra B como a alternativa correta. A maiúscula alegorizante, a gente vê, por exemplo, na palavra dor, escrita com letra maiúscula, mesmo sendo um nome comum. A aliteração, que é a repetição de um mesmo som. E a espiritualidade, que é mais ou menos isso que é o tema geral do poema. Essas são as três características que aparecem no simbolismo e que também aparecem nesse poema do Cruz e Souza. Aí você percebe que a alternativa correta é a letra B. Nessa questão, há um fragmento de um texto da Cecília Meirelles que a gente vai acompanhar para poder entender a questão direitinho. O texto diz o seguinte: encostei-me a ti, sabendo bem que eras somente onda. Sabendo bem que eras nuvem, depus a minha vida em ti. Como sabia bem tudo isso e dei-me ao destino frágil, fiquei sem poder chorar quando caí. O eu lírico desse poema da Cecília Meirelles fala justamente sobre essa consciência que ele tinha antes de se envolver num relacionamento. Ele tinha essa noção, já tinha essa certeza de que aquela pessoa com quem esse eu lírico estava se relacionando era alguém frágil, era alguém débil, mas alguém também ali com algumas limitações. Essa fragilidade, essa fugacidade a respeito dessa pessoa já era algo consciente do eu lírico. É por isso que não tinha como esse eu lírico reclamar depois da decepção, seja lá ela qual tenha sido. O enunciado da questão vai tratar justamente sobre a interpretação desse texto. E diz, o eu lírico reconhece que a pessoa em quem depôs sua vida representava, e a alternativa correta é justamente a letra A, que fala uma relação desconexa, o que explica que os desenganos vividos seriam inevitáveis. Sim, se ela fala aí já no último verso, fiquei sem poder chorar quando caí, é porque já tinha consciência, então não tinha como reclamar, era algo inevitável a acontecer e não tinha como esse eu lírico reclamar do que tinha acontecido. Quando a gente interpreta o poema, a gente percebe isso de maneira muito fácil.
Hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito de uma questão que pertence à competência 6 de linguagens, códigos e suas tecnologias. A competência 6 de linguagens e códigos trata justamente da organização textual, da forma como o texto se organiza e dos elementos que aparecem ao longo do texto que vão identificá-lo, inclusive em relação aos elementos coesivos, que tratam da coesão, ou seja, justamente daqueles termos, daquelas expressões que vão fazer com que a gente entenda qual é o prosseguimento daquele texto e de que maneira aquele texto está organizado. Na questão que a gente vai tratar hoje, a questão é uma reportagem cujo título é O Contraste Atual das Chuvas. Quando você percebe o contraste atual das chuvas, você já percebe que existe aí uma intenção do autor em falar sobre a maneira atual das chuvas, da maneira como elas estão sendo se elas apresentam hoje para a sociedade. Então, ao longo do texto, nos 2 parágrafos, existe essa comparação entre como era antigamente e como é visto hoje em dia. Logo no primeiro parágrafo, existe aí essa marcação com a expressão em sociedades antigas. E aí vai falar como é que eram as chuvas nas sociedades antigas. O segundo parágrafo já começa com a palavra atualmente. Então você percebe aí pelo texto que existe uma comparação entre o que acontecia antes e o que acontece na atualidade. Quando a gente olha para o texto, para o enunciado do texto, a gente percebe justamente essa pergunta sobre como é que o texto está sendo organizado. E aí ele diz, após uma leitura atenta, nós podemos identificar no texto como um principal recurso argumentativo, e a alternativa correta vai falar sobre isso, sobre essa progressão, dessa comparação entre os tempos, que é a letra C, o confronto entre a relação com a chuva de sociedades antigas e atuais. Essa relação que você percebe justamente pelos próprios elementos coesivos que aparecem no texto, esse contraste entre em sociedades antigas e atualmente. Isso é fácil de identificar justamente porque os elementos coesivos foram aplicados e apresentados de maneira muito adequada no texto. Na questão que a gente vai analisar hoje, existe ali uma reportagem. E o título da reportagem fala: Israel mata 5 palestinos da mesma família na faixa de Gaza. A temática pode até ser um pouco mórbida, mas independente disso, você percebe que a intenção do texto é fazer uma informação ali, propagar uma informação que aconteceu em outro lugar. Quando você percebe isso, você nota que a parte principal do texto é nada mais nada menos que a própria informação, o referente sobre o que o referente está sendo falado ali, sobre qual referente é que aquele texto está explanando. Então, a pergunta na questão é justamente sobre qual é a função da linguagem que predomina no texto. A função emotiva não pode ser, já que não trata do eu. A função poética, muito menos, a reportagem não tem essa característica da poesia. A alternativa C fala justamente sobre a função referencial, que é a função que predomina, justamente porque o referente é a parte principal, o assunto é a parte principal. A alternativa D fala sobre a função metalinguística, não é o caso, não há nenhuma reflexão sobre a própria língua ou sobre o fazer linguístico. E a alternativa E fala sobre a função fática, que é a mesma da conativa, aquela que se dirige diretamente ao leitor, não é a intenção da reportagem. Então, quando você vê que a função predominante é aquela que fala sobre o referente, sobre o assunto, você vê que a função que predomina é a função referencial. Na questão que a gente vai analisar hoje, existe um cartaz de divulgação da própria Prefeitura de São Paulo que fala sobre a maneira que as pessoas podem respirar melhor. O texto chama Ajude São Paulo a Respirar Melhor. Na verdade, são algumas dicas a respeito de como as pessoas podem respirar melhor. Não só a Prefeitura, mas também o Governo do Estado de São Paulo e algumas outras entidades se envolveram nessa campanha, tanto é que estão lá no próprio anúncio. E ao longo da campanha fala-se diretamente com o próprio leitor e fala para mantenha o motor do seu veículo regulado, faça revisão preventiva, nunca remova o catalisador e se dirige o tempo inteiro para o próprio leitor. E aí você bem sabe que a função da linguagem que predomina essa conversa com o leitor é a função conativa, também conhecida como função fática, que é justamente aquela que está na alternativa C. Função fática pela insistência do contato com o interlocutor, justamente aquele que está lendo a mensagem, aquele que está recebendo a mensagem do cartaz. Então, quando você percebe isso, é muito fácil de definir a alternativa correta, letra C, função fática. Bons estudos!